Boa noite, irmãos. Boa noite. Muito bom nós podermos estar aqui para mais um estudo do livro de Daniel. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Daniel capítulo 2. Nosso terceiro estudo. Daniel 2. Bom, amigos, vamos dar uma olhada aqui então em Daniel 2, nós vamos dar uma olhada, pode passar por favor? Nós vamos dar uma olhada no verso 1 e 2, que diz assim, verso 1 e 2 de Daniel diz assim: no segundo ano do reinado de Nabucodonosor teve este um sonho, o seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono. Veja, aqui fala no segundo ano do reinado de Nabucodonosor. Quando nós fazemos um estudo mais cuidadoso da Bíblia, nós vamos perceber que, na verdade, este era o terceiro ano do reinado de Nabucodonosor. Por quê? Era comum naquela época eles não contarem o primeiro ano do reinado de um rei. Deixe-me dar um exemplo bíblico para vocês disso. Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Reis, capítulo 8, verso de número 25, para vocês terem um exemplo bíblico disso. Vocês vão perceber depois, quando vocês estiverem fazendo os estudos de vocês, que vocês vão encontrar mais disso. Esse texto que nós vamos ler é a título de exemplo, ok? Todos acharam? 2 Reis, capítulo 8, verso 25. Ok? Vamos ler então. Diz assim: no 10º ano de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, começou a reinar Acasias, filho de Jorão, rei de Judá. Veja, aqui fala assim, no 12º ano. Beleza. Vamos agora a Daniel 9:29 para nós vermos isso. Daniel 9:29 diz assim: no ano o 10º de Jorão, filho de Acabe, começara Acasias a reinar sobre Judá. Veja que aqui fala o 10º, outras traduções falam 11º ano. Vocês percebam que em Reis, em Reis aqui no capítulo 8, no verso 25, fala no 12º ano. Aqui já fala no 10º, ou seja, no 11º ano, ou seja, não se conta um ano. Então, no período bíblico, costumava-se fazer isso, eles não contavam o primeiro ano. Então, quando nós lemos no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, nós estamos falando exatamente 3 anos após os jovens chegarem à Babilônia. Então, vamos lá, vamos recordar que no capítulo 1, vamos voltar a Daniel capítulo 2, para nós entendermos por que isso é interessante. Daniel 2, ok? Percebam uma coisa, meus irmãos. Em Daniel capítulo 1, vocês lembram, nós estudamos na semana passada, em Daniel capítulo 1, os jovens foram encontrados 10 vezes mais sábios. O rei da Babilônia queria assimilar eles, queria acabar com a identidade judaica deles, e para isso eles iam ficar durante 3 anos estudando a cultura babilônica. Eles iam ser educados dentro da cultura babilônica. Agora, o rei tem um sonho no capítulo 2. Esse sonho acontece exatamente 3 anos após Daniel capítulo 1. Ou seja, os jovens estão formados, eles receberam a formação babilônica e agora eles estão servindo ao rei na corte. Aquela formação que nós estudamos na semana passada, ela se completou. E agora completa, o rei tem um sonho e ele vai chamar os sábios. Fato é que o texto diz que ele se esqueceu do sonho. Agora deem uma olhada comigo, irmãos, no verso 2 e no verso 3. Diz assim: então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei
quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante dele. Perceba que aqui sonhos está no plural. Isso indica que o rei não teve unicamente um sonho. Ao que tudo indica, ele vinha tendo alguns sonhos. Passa para nós, por favor, para nós analisarmos isso. Aqui eu deixei este comentário histórico-cultural do John Walton, que é um especialista em cultura do Antigo Oriente Próximo, onde ele destaca exatamente que esse sonho ele acontece no ano 613, no 603 a.C. Pode passar para nós. Então, amigos, é interessante esse quadro aqui. Em Daniel 2:1 diz que o rei teve um sonho. E é usada uma palavra hebraica ali que é titepaem. Titepaem expressa a ideia de o bater dos passos. Quando fala que ele se perturbou, que ele estava perturbado, a palavra hebraica para perturbado é essa palavra, titepaem, que significa o bater dos passos. Por que isso é muito interessante? Olhem comigo o verso 3. E vocês vão entender melhor por que isso é importante. Daniel 2, verso 3. O rei teve sonhos, ele se esqueceu. Agora, olha o que diz o verso 3. Ele diz assim: disse-lhe o rei, tive um sonho e para sabê-lo está perturbado meu espírito. Perceba que agora se repete novamente a palavra perturbado. A tradução literal desse verso seria: meu coração bate para conhecer esse sonho. Essa expressão bater dos passos traz a ideia de um coração batendo no hebraico. E a tradução literal desse verso aqui seria: o meu coração bate para conhecer esse sonho. Ou seja, o rei estava agoniado para saber o significado do sonho. Por quê? Porque na cultura babilônica, na cultura da antiga Mesopotâmia, os sonhos eles eram muito importantes. Eles criam que os sonhos eram revelações divinas. Por exemplo, entre os egípcios e entre os mesopotâmicos, eles tinham livros de sonhos, onde eles registravam os sonhos. Olha só o que diz John Walton, pode passar comentando sobre isso. E eu achei bem interessante o exemplo que ele cita aqui para falar da agonia do rei. Quando ele diz assim: visto que os sonhos eram considerados mensagens vindas dos deuses, com frequência causavam preocupação, quando não agitação. A própria natureza do sonho do rei indica que as notícias não eram boas. Ele sentiu aquela ansiedade que sente um empregado quando é chamado na sala do patrão em um momento em que a empresa está passando por mudanças que afetam o quadro de funcionários. Eu achei bem interessante o exemplo que ele cita aqui, porque o exemplo é o seguinte: imagine você é um funcionário de uma empresa, você precisa do seu emprego e você sabe que a empresa está passando por um momento de crise. E neste momento o teu patrão te chama na sala dele. Pense na agonia desse momento. Você não sabe se você vai ser demitido, você não sabe o que vai acontecer. Então o John Walton ele usa essa ilustração para descrever o sentimento do rei. Então quando o rei diz assim: o meu coração bate para conhecer esse sonho, a ideia é que ele está agoniado, ele não sabe o significado, ele está agoniado, então o coração dele está angustiado para saber o que vai acontecer na sequência. Então o sonho ele é interessante e ele está angustiado para saber. Bom, interessantemente, eu gostaria de comentar o seguinte com vocês: o sonho é revelado após uma oração. O rei diz assim para os magos, os sábios, os encantadores: olha, vocês me revelem o sonho, porque se vocês não me revelarem o sonho, eu vou mandar destruir a casa de vocês, vou destruir a família de vocês, eu vou destruir tudo. Irmãos, isso não é uma figura de linguagem. Os babilônicos e os assírios, eles eram conhecidos por sua crueldade. Eles de fato espedaçavam pessoas. Existem textos antigos falando, por exemplo, do rei assírio Assurbanipal, aonde ele diz que ele arrancou braço, ele arrancou cabeça, ele arrancou pernas e eles colocavam na cidade para que as pessoas vissem e eles se gloriavam daquilo. Então, de fato, os assírios e os babilônicos, eles eram
um povo assim bem complicado, e quando eles falavam, eles cumpriam. Então, quando o rei disse que ia despedaçar a casa deles, ia despedaçar eles, de fato, aquilo iria acontecer. Só que acontece um evento. Daniel vai agora orar em busca da revelação do sonho. E isso é muito importante, porque se você olhar o capítulo 9 de Daniel também, no capítulo 9, Daniel ele está orando para conhecer a interpretação da profecia ali das 70 semanas das 2.300 tardes e manhãs. Então, isso é muito importante, por quê? Porque quando os magos eles aparecem no verso 11, no verso 12, na presença de Nabucodonosor, eles dizem assim: olha, rei, nós não sabemos, e somente os deuses sabem, e os deuses não habitam com os homens. Veja que na cabeça dos babilônicos, os deuses eles estão longe dos homens, ou seja, eles não se comunicam com a humanidade. Os deuses babilônicos eles eram deuses distantes, ao passo que você tem um contraste com o Deus de Israel, porque quando Daniel ora, o Deus de Israel escuta e ele responde. Então, ao passo que os deuses babilônicos eles eram deuses distantes, o Deus de Israel era um Deus próximo. E isso é muito importante. E isso também nos mostra em Daniel 9, porque Daniel ele ora para saber a interpretação da profecia, e quando ele ora, quem é que desce? O anjo Gabriel desce. E lá no capítulo 9, o anjo Gabriel diz para ele: olha, Gabriel, o anjo Gabriel diz para Daniel: Daniel, tu és muito amado, e quando tu começaste a orar, o céu me enviou. Então ele desce para explicar a profecia. Então percebe que se nós falarmos de oração dentro do livro de Daniel, algumas coisas ficam muito claras para nós no que se refere à oração dentro de Daniel. Uma delas é que o nosso Deus ele é um Deus que escuta. Segundo, o nosso Deus tem sentimento por quem ora, porque Gabriel disse: tu és muito amado, e eu fui enviado para te dar a interpretação. Então veja que o livro de Daniel, no que se refere à oração, ele demonstra que o meu e o teu Deus, ele é um Deus próximo, e ele é um Deus que escuta orações e tem um sentimento carinhoso, um sentimento benevolente por aqueles que oram. Então nós poderíamos tirar isso ao falarmos de oração no livro de Daniel, entre outros elementos que nós poderíamos comentar. Mas por um momento seria isso, para nós não sairmos fora do nosso tema. Agora, irmãos, é interessante que o conteúdo ele é revelado. Então Daniel ora e o conteúdo é revelado. E o que é o conteúdo? Daniel 2:28 diz assim: mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. Então diz assim: Deus fez saber o que há de acontecer nos últimos dias. Perceba que o conteúdo do sonho ele é referente aos últimos dias. E aqui eu gostaria de ressaltar uma coisa: Deus ele sempre se comunica com o ser humano dentro de um contexto onde o ser humano entenda. Então, por exemplo, na cultura mesopotâmica, estudos demonstram que o futuro muitas vezes ele era falado e relacionado com a estátua de um homem, com a imagem de um homem. E nós vamos perceber que o rei Nabucodonosor tem um sonho com uma estátua. Ou seja, Deus dá uma revelação de forma que Nabucodonosor entendesse quando Daniel falasse para ele e as coisas fizessem sentido. Pode passar. Então, do capítulo 2, ali 29 ao 36, Daniel vai revelar que o rei tem um sonho. E o sonho que o rei teve era com uma estátua, com a cabeça de ouro, o peito de prata, o quadril de bronze, as pernas de ferro, os pés de barro misturado com ferro e uma pedra que é cortada sem auxílio de mão e destrói a estátua. Então, uma vez que estátuas estavam associadas na cultura babilônica com interpretação do futuro, logo o rei percebeu que alguma coisa relacionada ao futuro iria acontecer. Pode passar. E é interessante porque Daniel diz no capítulo 2, verso 32, após ele ter falado que o rei sonhou com a estátua e os metais da estátua, diz assim: este é o sonho e também a sua interpretação. O rei
ao rei diremos. Veja que ele diz assim: rei, nós vamos te dar a interpretação. E do verso 36 até o 45 eles dão a interpretação. De forma que logo no verso 37 e 38 já é dito assim: ó rei, tu és a cabeça de ouro. Ou seja, o rei Nabucodonosor, o império de Babilônia, estava sendo representado pela cabeça de ouro. Muito interessante, irmãos, é o seguinte: Babilônia reina de 605 a 539. Na sequência vem a Medo-Pérsia. É interessante que a Medo-Pérsia ela vem sendo revelada como prata. E é interessante porque a Medo-Pérsia ela era reconhecida no mundo antigo exatamente por usar a prata como a sua moeda comercial. Então, a Medo-Pérsia ela era conhecida por isso. Então, perceba como que Deus se relaciona com o ser humano dentro de um contexto onde o ser humano entenda. Porque, por exemplo, Babilônia era muito conhecida pelo ouro, de tal forma que o livro do profeta Jeremias, ele compara a Babilônia com uma taça de ouro. E os historiadores antigos, como Heródoto, eles bem vão falar disso. O ouro ele era uma marca registrada de Babilônia. Então você imagina que quando se associa uma estátua que tem a ver com questões relacionadas ao futuro, se fala do ouro agora, de uma cabeça de ouro, logo eles foram entendendo do que se tratava. O próximo império que vem após a Medo-Pérsia é a Grécia de Alexandre o Grande, que vem de 331 a 168. É interessante que a Grécia ela é representada pelo quadril de bronze. E isso é muito interessante porque poemas do mundo helênico, do mundo grego, chamam a Grécia, os gregos, de os homens de bronze. Por quê? Porque a armadura deles era a armadura de bronze. Então eles eram considerados como os homens do bronze. E isso é interessante. Por quê? Porque, veja, mais uma vez Deus vem dentro do contexto em que eles entendiam e aquilo fica associado. Na sequência, você tem Roma. E Roma vem de 168 a 476 depois de Cristo. E deixe-me explicar uma coisa aqui antes que eu me esqueça. Antes de Jesus, as datas são decrescentes. Ou seja, a data ela diminui. Você tem 605 e você tem diminuindo. Você tem 60, até 168. Aí depois que Cristo vem, é crescente. Ou seja, as datas começam a evoluir novamente, ok? Por isso que Roma vai de 168 a 476, porque decresceu. E aí como ela durou até depois de Cristo, então aí vai a 476, tá certo? E falando das pernas de ferro, é interessante porque os materiais bélicos e a armadura dos soldados romanos, ela era de ferro. Então, mais uma vez, a questão bélica associada aí com o material que eles usavam. Interessante de mencionar que os persas eles já não usavam armaduras. Os persas eles não usavam armaduras, ok? E aí na sequência nós temos os pés, né, que já vai ser o surgimento da Europa moderna quando cai Roma deixa de existir. Nós temos agora as tribos bárbaras, os saxões, os suevos, os burgundos, que vão invadir ali a Europa e vão minar o Império de Roma a tal ponto que o Império Romano chega ao fim. Nós temos então o período onde nós temos os pés de barro misturado com ferro. E nós vamos falar disso com um pouco mais de detalhes. Pode passar para nós, por favor. Interessante, falando dos pés de barro misturado com ferro, nós poderíamos mencionar, por exemplo, aqui nós temos Daniel 2,41, irmãos. Leiam comigo Daniel 2,41, por favor, convido vocês. Daniel 2,41. Diz assim, ó: quanto ao que viste dos pés dos arteiros, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será este um reino dividido, contudo haverá nele
alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro de lado de lodo. E aí na sequência ele vai dizer que eles não se misturarão, porque o barro não se mistura com o ferro. Mas veja, nós temos dois elementos aqui. Nós temos o barro de oleiro e nós temos o ferro, ok? Por que isso é importante? Se nós pegarmos o texto de Isaías 68, verso 4, por exemplo, Isaías diz assim: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos barro e Tu o nosso oleiro, e todos nós obras das Tuas mãos. Dentro da Bíblia hebraica, barro de oleiro está sempre relacionado ao ser humano como criação de Deus. Ou seja, o barro de oleiro é sempre relacionado ao ser humano como criação de Deus e tem um sentido religioso. Então é interessante porque quando fala aqui do ferro e do barro, nós temos uma parte religiosa, nós temos Roma, que nós vimos Roma imperial, Roma como um grande império, que vai perseguir os cristãos em vários momentos e os judeus em vários momentos, por exemplo, no período de Vespasiano e tudo mais, que nós vamos falar mais para frente. Mas você tem o ferro, que é um poder político, Roma, um império, mas quando esse império cai, há o elemento do barro. E o elemento do barro, com essa linguagem do barro de oleiro, nós temos um elemento religioso também. E isso é muito interessante, pode passar. O professor Jacques Ducan, no livro dele, ele muito bem observa e ele diz assim: quando a Bíblia usa a palavra barro, está sempre relacionada com a palavra oleiro. E sempre evoca a pessoa humana em relação de dependência com o Criador. A referência ao barro, portanto, tem forte conotação religiosa. Nós temos boas razões para acreditar que o barro na base da estátua representa um poder diferente de natureza religiosa, embora associado com o poder político simbolizado pelo barro. Então, pelo ferro. Então vamos lá. Nós temos Roma imperial passando, nós temos o império passando, mas ainda permanece alguma coisa do império. Perceba que anteriormente o ouro passou, Babilônia passou por completo, entrou a Medo-Pérsia passou por completo, entrou o bronze. Aí depois entra o ferro, Roma. Só que quando Roma sai, ainda fica um elemento de Roma. E fica um elemento do barro. Que então nós temos uma união política e uma união religiosa. Amigos, se nós olharmos para a história, nós vamos ver claramente que quando Roma cai, o que acontece? Desde o início, quando a igreja começa a se aproximar do Estado, nós temos uma união entre igreja e Estado. Então nós temos a igreja romana se unindo com o Estado de Roma. Então nós temos, aí você tem o período de Constantino, por exemplo, que é muito famoso, onde você tem o concílio de Nicéia, que o imperador vai chamar o concílio de Nicéia. Você tem ali agora o imperador atuante, você tem uma igreja e Estado juntos. De tal forma que quando o Império Romano cai, qual é o poder que fica? É o poder religioso. De tal forma que quando esse poder imperial passa, a igreja romana ela passa agora a governar. De tal forma que você tem, por exemplo, as cruzadas na Idade Média, onde eles perseguiram tanto cristãos quanto judeus. Eles tocavam fogo em sinagogas, destruíam todo mundo que não concordasse com eles. Então você percebe que você aí tem um elemento do barro e o elemento do ferro. O elemento do barro, um representante religioso, e o elemento do ferro ainda representa um pouco do império. Mas é singular falar que aí então tendo um elemento político e religioso, o verso 42 e o verso 43 diz assim: como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte, o reino será forte e por outra será frágil. O verso seguinte: quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo,
misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Então perceba que aqui fala da fragilidade do império, desses grupos. Ou seja, uma vez que o barro não se mistura com o ferro, vai haver uma fragilidade. Mas eles vão tentar se unir mediante casamento. Então você vai ter uma tentativa de união aí, de casamento. E isso é interessante, nós já vamos chegar aí. Mas antes disso, eu gostaria de comentar uma coisa com vocês. Pode passar. Pode passar. O quadro que nós temos aqui, ele ecoa a Torre de Babel. Porque nós temos um quadro de juízo e nós temos uma questão aqui que é a seguinte. Quando lá em Gênesis 11, aquele povo começa a construir a Torre de Babel, eles estão construindo por um motivo. Eles dizem assim, vamos construir uma torre, porque se vier um dilúvio, nós não sejamos espalhados por toda a terra. Então eles tinham medo do dilúvio, novamente, de um outro dilúvio, ou seja, um juízo divino, e também de serem espalhados. Aqui não é diferente. A profecia está dizendo que não vão se unir, mas eles vão tentar se unir. Eles vão tentar ir contra o plano divino. E é interessante porque nesse momento que eles vão tentar ir contra o plano divino, fala de uma rocha, de uma pedra que é cortada sem auxílio de mão e acaba com a tentativa de união deles, com a tentativa deles de fugir daquilo que Deus havia dito. Lá na Torre de Babel, quando os homens tentam construir a torre, o que aconteceu? O que aconteceu lá? Deus desce e espalha eles, ou seja, a palavra de Deus se cumpre. Aqui, nós poderíamos trabalhar com detalhes, por exemplo, o termo Peleg, que aparece na Torre de Babel constantemente, que é para frágil, ele aparece aqui. Nós temos alguns termos hebraicos técnicos que eles aparecem aqui. O texto aqui está ecoando a imagem da Torre de Babel. Então Deus vai descer a qualquer momento para executar o seu intento. E isso é interessante, nós vamos entender isso melhor já, pode passar. Quando nós falamos de união, queridos, nós nunca passamos por um momento em que a humanidade buscasse tanta união e unidade. E veja, por exemplo, essa citação do professor Jacques Ducan, ele diz assim, nunca na história da humanidade houve tantas tentativas globais para a unidade. É característica distinta dos nossos políticos modernos, pela primeira vez os poderes da terra fazem fundir ou reunir, construir parcerias em todos os níveis políticos, como NATO ou a ONU, tem a OTAN também, enfim, várias tentativas, tem o mercado comum, o Mercosul, você tem várias tentativas de união, e o Jacques Ducan diz assim aqui embaixo, deixa eu pegar ali, mas recentemente a humanidade vem planejando uma aliança mais ousada, indo além das alianças continentais ou ideológicas. Desde a queda do comunismo, as potências mundiais agora ousam sonhar com a política global, a nova ordem mundial. Qual é a ideia, queridos? Você tem várias tentativas de unificar, você tem a ONU, você tem a OTAN, você tem a Mercosul, você tem várias tentativas de continentes tentando se unir. Só que se fala já em uma nova ordem mundial, ou seja, há uma tentativa de união. Só que o texto bíblico fala que o último império mundial seria quem? Seria Roma. Roma seria o último império mundial. Depois de Roma, viria o barro e o ferro. E não haveria união. Só que hoje os grandes poderes políticos e religiosos estão buscando uma união. Haja vista a grande busca pelo ecumenismo, pela união religiosa. Está havendo uma busca de tentar unir católicos, protestantes, espíritas, hindus, judeus, enfim, tentando unir as grandes religiões mundiais, que as grandes religiões mundiais se aproximem. Só que não vai haver união.
Porque o elemento político fica para um lado e o elemento religioso fica para o outro, e ambos estão buscando união. E por mais que no final dos tempos vai existir algum tipo de união, essa união não vai ser perfeita. Essa união vai causar estragos. A profecia já apontava nessa direção. Pode passar, por favor. Aí nós temos uma pedra cortada sem auxílio de mão. Eu botei a foto desse camarada bonito aí, professor Jacques Ducan, que ele menciona diversos versos bíblicos. E esses versos bíblicos me chamam bastante atenção na forma como ele cita esses versos bíblicos, falando da pedra. Até agora nós falamos do sonho, nós falamos da estátua, agora vamos falar da pedra. Olha só que interessante, queridos, o que ele diz. A Escritura usa a imagem da pedra no contexto de uma aliança feita com Deus, para construir o altar, o monumento e o templo, e como uma mesa para registre os mandamentos, para registrar os mandamentos do pacto de Deus com Israel. Isso explica a liminar que proíbe o uso de ferramentas de pedra. Em Êxodo 25 é interessante que Deus proíbe usar pedra como ferramenta. Aí ele diz assim, porque poderia facilmente degenerar a fabricação de ídolos. Ou seja, eles não poderiam, porque eles iam começar a fabricar ídolos a partir daí. Aí ele diz assim, a pedra, em sua forma bruta, como material de construção, veio a simbolizar a dimensão divina e, por extensão, Deus e mesmo o Messias. Nós temos na Bíblia expressões Deus sendo chamada rocha, né? Nós temos, agora vamos ver esses últimos versos aqui, Salmo 118, verso 22. Salmo 118, verso 22. E tem um propósito, porque hoje entendemos também que, por causa que as duas tábuas de pedra, exatamente, uma referência boa aqui. Exatamente, foi explicado aí. Salmo 118, verso 22. Diz assim: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Se nós formos agora a Isaías 28, 16, olha o que diz Isaías 28, 16. Isaías 28, verso 16. Diz assim: portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentarei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada, aquele que crer não foge. Eu vou pôr em Sião uma pedra. Sinop 3:9 fala de uma pedra com olhos e diz que aqueles olhos são os olhos de Deus que percorrem toda a terra, que vigiam toda a terra. E vamos a Atos capítulo 4, verso 11, que é um texto aí que é o apóstolo falando, e olha como que ele vai mencionar a questão da pedra em Atos capítulo 4, verso 11. Olha só o que se fala a respeito de Jesus. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se torna pedra angular. Quem é a pedra, querido? É Jesus. Se vocês pegarem que Paulo fala em 1 Coríntios 10, verso 4, ele diz que quando os filhos de Israel andaram pelo deserto, eles beberam de uma rocha espiritual, de uma pedra espiritual, e essa pedra era Cristo. Se vocês pegarem Efésios capítulo 2, verso 20, fala que a igreja está solidificada sobre quem? Sobre Cristo, que é a pedra. Ou seja, Cristo é considerado a pedra. Em outras palavras, é-nos dito, através da profecia, que no momento em que os homens estariam falando de união, os homens estariam buscando por união, uma pedra seria cortada do céu sem auxílio de mão. E essa pedra destruiria todos aqueles grandes impérios. Tudo passaria. Diz que a pedra vai encher a terra.
A pedra nada mais, nada menos do que o reino de Cristo. Amém? A pedra que vai encher a terra é o reino de Cristo, irmãos. Ou seja, quando nós olhamos para a profecia, nós olhamos para os dias que nós estamos vivendo, nós percebemos que Cristo está às portas. Amém? Cristo está voltando. Queridos, e passando do nosso estudo agora para vocês, eu gostaria de chamar vocês e de convidar vocês, junto comigo, a orar mais por esta igreja, a orar mais uns pelos outros. Nós precisamos orar mais para que Deus reavive em nosso coração o desejo de ver Jesus voltar nas nuvens do céu. Queridos, nós estamos vivendo um período de letargia espiritual, um período onde as pessoas não estudam mais a Bíblia, um período onde as pessoas não se aproximam mais de Cristo, um período onde as pessoas não se preocupam mais com a volta de Jesus, um período em que falar da volta de Jesus parece ser um escândalo e incomoda as pessoas, porque as pessoas estão acostumadas com as coisas desse mundo. Mas nós precisamos ter o sentimento, o desejo de ver Cristo voltar nas nuvens do céu, reavivado em nosso coração. Eu olho para os pioneiros de nossa igreja, jovens, moças, que com poucos recursos fizeram toda a diferença. Hoje nós temos um movimento mundial que começou com alguns jovens apaixonados pela palavra de Deus e movidos pelo desejo de ver Jesus voltar nas nuvens do céu e morrer com Jesus, e morar com Jesus. E hoje, queridos, nós temos uma igreja mundial, nós temos recursos, nós temos bíblias de estudos, nós temos livros, nós temos muitas coisas, mas nós não nos aprofundamos na palavra de Deus. Nós vivemos um tempo em que nós temos muitos recursos, muitos meios para nos aproximar de Deus, mas nós vivemos um tempo que esses meios não têm sido usados para conhecer mais a Deus e se aproximar de Deus. Nós vivemos um tempo em que estamos mornos espiritualmente. Nós precisamos despertar o desejo de ver Jesus voltar nas nuvens do céu, precisa queimar em nosso coração. Nós precisamos estudar as profecias, não para simplesmente matar a nossa curiosidade e nós termos a resposta na ponta da língua para tudo. Nós precisamos estudar a profecia para que o nosso coração queime cada vez mais de amor por Jesus e de esperança de ver Jesus voltar. Os apóstolos esperaram Jesus na geração deles, e nós devemos esperar. Muitos desceram à sepultura esperando a volta de Jesus, muitos descerão esperando a volta de Jesus. E eu creio, queridos, pelos sinais que Jesus está próximo, Jesus está às portas. Por isso eu gostaria de convidar vocês a se pôr de pé, nós orarmos nesse final desse culto, pedindo a Deus que pelo poder do Espírito Santo Ele reavive em nosso coração o desejo de ver Jesus voltar nas nuvens do céu com poder e grande glória. E reestabelecendo um reino que jamais passará. Amém? Assim como estamos, vamos falar com Deus. Pai bondoso e eterno que habita no reino dos céus, grande e exaltado seja teu nome, ó Pai, no céu e na terra. Louvamos pela oportunidade de estudar a tua palavra. Louvamos porque o Senhor deixou profecias para nós, profecias que revelam, Pai, que este mundo está chegando perto do seu fim e que haverá um reino de paz, Pai, quando o teu Filho voltar nas nuvens do céu. Ó Pai, derrama teu Santo Espírito sobre nós, nos batiza com o Espírito Santo. Que o teu Santo Espírito penetre o âmago do nosso ser, Pai, para que seja despertado em nosso coração o desejo de ver Jesus voltando nas nuvens do céu, Pai. Para que estejamos prontos e animados, firmes e inabaláveis para o momento que teu Filho voltará para nos resgatar. Te pedimos isso em nome de teu Filho amado Jesus. Amém. Amém.